Só que existe uma forma mais moderna e rápida de se fazer requests HTTP, que é usando a Fetch API, que é uma interface nativa do JavaScript para eu escrever muito menos código na hora de fazer um request HTTP. A Fetch API usa promise por baixo dos panos, e isso facilita eu escrever código tanto para quando o request é bem sucedido, quanto para quando ele não é. Uma tradução de fetch para o português seria buscar, ou seja, eu vou usar o fetch quando eu quero buscar dados de um outro lugar. Para eu buscar dados usando fetch, eu vou invocar o fetch e essa invocação vai receber como argumento o endpoint para o qual eu quero fazer o request e obter a resposta com os dados, que é esse endpoint. Só de eu fazer isso, se eu salvar e vier aqui na aba Network do DevTools, eu vejo um request users que usou o método de requisição HTTP GET, que tem um status 200, que indica que tudo ocorreu bem com o request e que a resposta foi obtida com sucesso, e que esse request foi feito usando a Fetch API. Se eu clicar nessa requisição users, aqui na aba Preview, eu vejo a resposta que eu obtive desse request, que são 10 usuários representados em objetos. Essa invocação do fetch retorna uma promise. Lembrando que uma promise tem sempre dois resultados possíveis: resolved, que significa que os dados que eu queria foram obtidos, ou rejected, que significa que um erro aconteceu e a promise foi rejeitada. Como que eu faço para fazer alguma coisa com a resposta de sucesso de uma promise? Eu uso o método then, que recebe uma função como argumento. E como que eu cuido do que deve acontecer quando a resposta obtida da promise não é uma resposta de sucesso? Eu uso o método catch, que também recebe uma função como argumento, que vai ser executada quando um erro acontecer. Então, essa função do then vai ser executada quando a promise for resolvida com sucesso, e essa função do catch vai ser executada quando a promise for rejeitada. Como eu sei que o valor da promise resolvida vai ser recebido no parâmetro dessa função do then, eu vou nomear esse parâmetro como response, e como eu sei que quando a resposta da promise é um erro, eu vou receber esse erro no parâmetro da função do catch, eu vou nomear esse parâmetro como error. Como por agora eu só vou exibir o valor recebido nesses parâmetros no console, eu vou inserir um console.log que recebe a string response no primeiro argumento, recebe response como segundo argumento, vou inserir um console.log que exibe error, e antes de eu salvar, antes de eu te mostrar como que é a resposta de quando o request está ok, eu quero que você veja como que o erro acontece quando eu uso a Fetch API. Se no final desse endpoint eu inserir um y, o esperado é que essa promise seja rejeitada e essa função de callback do catch seja executada, certo? Só que se eu salvar, eu vejo o erro exibido no console, só que eu também vejo que a função de callback do then também foi executada e eu obtive um objeto response. Então, a forma como a Fetch API trabalha é rejeitando a promise só quando acontece um erro de conexão na rede, quando sua internet cai, por exemplo. Se eu simplesmente errar a URL do endpoint, a promise não é rejeitada e eu obtenho esse objeto response. Só que, claro, se eu investigar esse objeto response, eu vejo que o status dele é 404, que indica que o servidor para o qual o request foi feito não conseguiu encontrar os dados que a requisição pediu. Então, nessa função do then, eu posso checar se o status do response é 200 para só então fazer alguma coisa com a resposta ou fazer alguma coisa com o erro se o status for 404. Agora, se houver um erro na rede, na conexão, e os dados não forem obtidos por causa disso, aí sim a promise vai ser rejeitada e essa função de callback do catch vai ser executada. Se eu remover esse y do final do endpoint e salvar, eu vejo um objeto response exibido no console que contém algumas propriedades. Esse objeto é criado pela Fetch API e ele mostra que o status da requisição é 200, que a OK armazena true. Ele exibe também a URL na qual eu obtive a resposta, mas ele não mostra para mim os dados que eu obtive. Mesmo se eu investigar a propriedade body do objeto response, eu vejo nenhuma informação aqui. Se eu investigar a propriedade proto, eu vejo que eu tenho um método JSON.
O que eu vou fazer? Eu vou usar esse método no objeto response e ele vai retornar de fato as informações que eu preciso. Então, nessa função do then, eu vou inserir um bloco nela para que esse console.log continue sendo executado e abaixo do console.log eu vou invocar response.json, que é um método que vai pegar a resposta que o response está armazenando e parsear essa resposta. É algo parecido com JSON.parse. Então, esse método vai retornar para mim a resposta já parseada em um array de objetos JavaScript. Só que ao invés de armazenar essa resposta parseada, como essa invocação retorna uma promise, ao invés de armazenar essa promise, eu vou retornar essa promise. Por que eu vou fazer isso? Porque fazendo isso, toda essa expressão resulta na promise retornada pelo response.json. Isso significa que eu posso encadear um then nessa expressão, porque essa expressão resulta em uma promise. E esse é o poder do encadeamento de promises, porque como argumento desse then, eu posso inserir uma função com um parâmetro users, porque eu sei que o valor da promise resolvida que o response.json está retornando vai ser recebido nesse parâmetro users dessa função do segundo then. Então, se nessa função eu inserir um console.log que exibe users e salvar, eu vejo que a função do primeiro then exibiu o objeto response no console e eu vejo que a função do segundo then exibiu o valor da promise resolvida do response.json, que é um array de objetos em que cada objeto representa um usuário. Então, é dessa forma que eu faço um request HTTP escrevendo menos. Eu só preciso lembrar de 3 passos. Passo 1, eu busco os dados através da invocação do método fetch. Passo 2, eu obtenho a resposta e retorno uma promise com response.json. E passo 3, eu encadeio um segundo then nessa promise que o primeiro then está retornando para dentro dessa função eu fazer alguma coisa com os dados que eu obtive.